Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Imburi. Hoje é domingo, culto, louvor e adoração. Reúna a família e vamos juntos adorarmos ao nosso bom Deus. Que oportunidade o Senhor está nos concedendo na noite deste dia. Portanto, glorifique ao Senhor, bendiga o seu nome, Ele é digno de honras e de toda glória. Vamos iniciar nosso culto orando, pedindo a Deus que nos abençoe neste encontro. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, usa de misericórdia para conosco, abençoando-nos nesta reunião. É a minha oração em nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso bom Deus.
domingo, o Senhor me conduziu na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. E eu quero compartilhar com você nesta oportunidade a respeito da experiência de Pedro, este homem de Deus que tem uma palavra poderosa, abençoadora para nós, Igreja do Senhor, neste tempo. Assim diz a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Queridos irmãos, amados ouvintes, você que está participando comigo das plataformas do Facebook, do YouTube, olha o que Deus está falando com você nesta noite. Lançai sobre ele, é sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade. Você anda preocupado com alguma coisa nesses dias? Algo anda incomodando o seu coração? O que está acontecendo que está tirando a sua paz? É o novo coronavírus? São os problemas do dia a dia? Alguma questão familiar? No trabalho? Nos estudos? Na economia? A respeito da vida eterna? Enfermidades? O que tem tirado a sua paz? O que tem provocado em você situações que não consegue mais conciliar com o sono? Durante o dia, você tem perdido a sua concentração, sua atenção às atividades, está vivendo sérios conflitos. Você, como pessoa, está vivendo um grande conflito interior. O que está acontecendo contigo nesses dias? Olha o que a palavra do Senhor tem para dizer para você: lançai sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação. Fale com Deus, compartilhe com o Senhor. A oração do justificado em Cristo Jesus, meu querido irmão, pode muito em seus efeitos. Portanto, o que eu estou trazendo para você nesta noite é o seguinte: converse com Jesus, fale para Ele das suas preocupações, suas angústias, suas inquietações. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o texto bíblico está dizendo: Ele tem cuidado de você. Muitas vezes nós queremos resolver nossos problemas com a nossa própria capacidade, utilizando nossa experiência de vida, e nos esquecemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor está preocupado e interessado em nos ajudar em nossa caminhada de fé. É Ele quem nos livra dos males de todo perigo. É Ele quem cuida de nós, nos protegendo, nos dando recursos, nos ajudando em nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos livrando dos males, de todo perigo, nos sustentando nos momentos de dificuldades, nas lutas do nosso dia a dia. O Senhor está conosco. Portanto, meu querido irmão, tenha fé, acredite, confie no Deus o qual você tem servido, no Jesus que é o seu caminho, verdade e vida.
O Salmo de número 23, ele declara a seguinte verdade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes nós nos esquecemos de que o Senhor, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Muitas vezes nós nos esquecemos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa proteção vem do Senhor. E Ele, segundo Pedro está afirmando, tem cuidado de nós. Deus não desistiu de você, Deus não se esqueceu de você, Ele continua vivo, presente. Os olhos do Senhor continuam contemplando os seus filhos. Portanto, querido irmão, não faça como os discípulos fizeram. Quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, se levantou uma grande tempestade, e eles estavam utilizando toda a sua experiência de homens acostumados com a vida no mar. Eram pescadores, a maioria dos discípulos de Jesus. E quanto mais eles se esforçavam para tirar as águas da embarcação, mais enchia aquele barco. E diz o texto bíblico que Jesus estava dormindo, enquanto eles estavam apavorados, até que, em determinado momento, depois de utilizarem todos os seus recursos humanos, se lembraram de Jesus, acordaram o mestre, pediram ajuda, e diz o texto que Jesus repreendeu o vento e as águas. Houve grande bonança. Mas para que chegasse até esse ponto, quantas horas de sofrimento, quantas lutas aqueles homens tiveram, que poderia ter sido evitado se eles tivessem pedido ajuda a Jesus, se eles tivessem lançado sobre Jesus a sua ansiedade, a sua luta, a sua batalha, a sua preocupação, a sua aflição. Muitas vezes este tem sido o caminho que você tem escolhido para viver. Enfrenta problemas, enfrenta dificuldades, está lutando, está guerreando, está numa batalha, vivendo um deserto, vivendo um momento difícil na sua vida, e não pede ajuda a Jesus, não compartilha com Jesus, não lança sobre Jesus toda a sua ansiedade. Jesus está aguardando você dizer: socorre-me, ajuda-me. Querido, lance sobre Jesus a sua preocupação, a sua angústia, porque Jesus vai repreender e vai trazer bonança, vai trazer paz, vai te dar uma porta chamada solução para os seus problemas. Coloque a sua fé em ação, confie em Jesus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você nesta noite o que Pedro está dizendo às igrejas da Ásia Menor, onde essa carta foi endereçada. Versículo 8, Pedro está recomendando aos irmãos: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Queridos irmãos, esteja atento, vigilante, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Coronavírus, o novo coronavírus está aí, e muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes se esqueceram do diabo e a sua estratégia de enganar, de mentir e de derrubar, e ele continua tentando, destruindo muitos lares, muitas famílias, muitos irmãos que não estão mais vigiando espiritualmente.
estão dando lugar ao diabo na sua vida. Só se pensa em pandemia, só se pensa em doença, enfermidade, ficar em casa, isto, aquilo, outro, e esquecem que o diabo continua tentando, o diabo continua trabalhando, o diabo continua afastando aqueles crentes fracos espiritualmente, que não lê Bíblia, que não ora, que não investe na sua vida espiritual, que não está vigiando. Portanto, nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo para mim: pastor, fala à sua igreja, fala àquelas pessoas que têm acesso a este culto nesta noite, vigia, porque o diabo, ele está tragando muitas vidas nesses dias. E meus queridos irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor. A vigilância espiritual, ela é muito importante, porque o diabo trabalha noite e dia, com o intuito de destruir o cristão. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é raiz de todos os males, e o intuito de Satanás é afastar você de Deus. Portanto, querido irmão, amado amigo, esteja vigilante, sóbrio, não esteja voltado somente às questões de saúde física nesses dias, mas esteja também preocupado com a saúde espiritual, com o seu relacionamento com Deus, com as atividades espirituais que muitas vezes você tem trocado por outras atividades que dão satisfação e prazer à sua carne. Vigia, irmão. É a segunda atitude que Deus está falando para você nesta noite, que você precisa ter. A primeira é: lançai sobre o Senhor toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Vigia, porque o diabo continua trabalhando. Esteja sóbrio, atento, coloque a sua vida espiritual em ordem. E a terceira palavra nesta noite que o Senhor está mandando dizer para você é que, diante das situações do nosso dia a dia, diante de tudo que você está vendo, lendo, assistindo através dos telejornais, resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Querido, não é só você que tem problemas, não é só você e a sua família que está passando por aflições. Outros irmãos espalhados no mundo estão sofrendo tanto quanto você. Levante a cabeça, contemple, leia um pouco a respeito do sofrimento humano nesses dias. Não pense que só você está sofrendo. Muitos outros irmãos nossos estão sofrendo também. Portanto, firme na fé, resistir às tentações, resistir às aflições. Estamos vivendo dias maus, mas nem por isso devemos deixar de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Deus é digno de honras e toda glória, Ele tem cuidado de nós. Portanto, sede firme, resistir às tentações, resistir às aflições, firmes na fé, consciente que as aflições deste tempo presente não são para serem comparadas com a glória que nos há de vir. Glorifica o Senhor, Ele continua vivo, presente, os olhos do Senhor estão sobre nós. Portanto, nesta noite de domingo, o Espírito do Senhor está mandando falar para você. Queridos irmãos, lance sobre o Senhor
toda a vossa preocupação e ansiedade. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo continua trabalhando para destruir, com o objetivo de destruir os filhos de Deus. Terceiro, resistir firmes na fé, consciente, meu irmão, de que outros irmãos nossos também estão sofrendo tanto quanto nós, tanto quanto você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ponha a sua vida no altar, firme no Senhor, e saiba que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe.
Chegamos ao final do culto desta noite e eu quero agradecer a você que tem sido cooperador do reino de Deus nesta comunidade. Tem sido participativo, tem estado na linha de frente. Juntos estamos realizando a obra de Deus. Não se faz a obra de Deus sozinho, mas com a cooperação de todos os irmãos. Receba o meu abraço, receba o meu reconhecimento e, sobretudo, estejam orando por mim, porque eu necessito de suas orações. Pastorear em tempo de pandemia não é tarefa fácil, mas eu creio na intervenção de Deus, eu creio no poder de Deus e eu creio nas orações dos irmãos em meu favor. Tenho orado pela igreja todos os dias e gostaria que você também estivesse em comunhão comigo em oração. Querido, nós vamos orar, encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez na realização do culto, louvor e adoração ao nosso bom Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos te adorando através dos cânticos e dos hinos. Obrigado pela oportunidade de te adorar através da sua palavra. Deus, que a mensagem desta noite encontre lugar nos corações dos meus queridos irmãos e amigos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tenham todos uma boa noite, uma boa semana com Jesus. Deus te abençoe.